Não adianta tentar pegar atalho na fé. Não tem como você crescer na fé sem disciplina espiritual. Não tem como prosperar sem trabalho. Não tem como ter um casamento saudável sem dedicação. Não tem como ter uma esposa feliz sem dar o cartão liberado para ela. Não tem. Bom, mas é só nessa parte. Mas ó, só pega essa parte, né? O que eu falei antes, elas não ouviram. Não tem como ter um marido feliz sem cuidar bem dele, servir e amar ele. Aleluia! Gente, Deus abençoe, viu? Tem um vídeo, ficou pronto? Só deixa pronto aí. Nós tivemos aí hoje um momento legal como igreja, uma corrida solidária, 4ª edição. E o pessoal fez um vídeo muito legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pode apagar as luzes. Olá, gente, eu sou o pastor Telmo e esse sou eu pleno antes da corrida. Eu sou o Andrei e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Will e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Fabiano e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Gabriel e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Binho e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Zezinho e isto antes da corrida. Eu sou a Sara e essa sou eu antes da corrida. Esse sou eu, Dirceu, antes da corrida. Eu sou o Lucas e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Luizão e esse sou eu antes da corrida. Eu sou o Luizão e esse aqui é a gente depois da corrida. Esse sou eu depois da corrida. Eu sou o Dirceu. Depois de 10 km eu consegui chegar até o fim. Valeu! Meu nome é Sara e essa sou eu na chegada da aba. Eu sou o Zezinho depois da prova. Eu sou o Binho depois da corrida. Eu sou o Gabriel e esse é o depois de 5 km. Eu sou o pastor Fabiano e estou bem melhor agora que quando comecei. Esse sou eu depois da prova. Deu bom. Eu sou o Andrei e esse é o depois da prova, Senhor Jesus. Esse sou eu, Theo Martinello. A minha alma não veio ainda. E acabou. Olá, gente. Quero deixar claro que a minha alma já voltou. Eu corri num pace de 5, a minha alma num pace de 7. Aí ficou lá atrás. Gente, que momento lindo. Que eu queria pedir, gentilmente, o Michael está aqui. Michael, fica em pé, Michael, Aline, por favor, fica em pé. Toda a equipe que foi staff ou serviu hoje, por favor, tem alguém mais? Quem foi staff ou foi equipe, pode ficar de pé. Quem serviu lá, de qualquer forma, oferecendo banana, água, correndo do lado, arrumando, servindo. Eu sei que tem uma equipe enorme, né? Mais de 60 pessoas. Mas quem está aqui, eu queria pedir uma salva de palmas para esses irmãos. Coisa linda, né? O time todo servindo, o jogo só é ganho com vários jogadores, né? Então é um time trabalhando, mais de mil corredores, mais de 1.000 atletas hoje, e o desafio está lançado o ano que vem, 1.300 atletas. Fechou, Maico? 1.300 atletas. A maior competição do estado é 1.200, né? Não é competição, mas o nosso vai ser 1.300. Eu gosto de uma competiçãozinha, então... Tamo junto ou não? Então, nem que você vai lá só para descascar a banana, mas vai se inscrever, tá? Então vai ser uma bênção. E parabéns mesmo, foi maravilhoso a corrida. Eu confesso que eu tentei treinar um pouquinho antes de correr, umas 4, 5 vezes chamei um irmão que ajuda, o Felipe, que trabalha com isso, tem um time de corrida, para me ajudar a não morrer. Porque eu fiquei no exército 22 anos, mas eu saí há 6. E depois que eu saí, eu nunca mais corri. Então, qual é o meu medo? Meu medo é dar um pique demais lá e morrer mesmo, de verdade. Travar o Windows e eu ficar ali na pista. Então, eu pedi para ele me ensinar a respirar, a correr, voltar, entender a corrida e treinar devagarinho. É um processo, né? E ele me ensinou um pouquinho, eu falei, acho que 5.000 eu consigo. E aí, consegui, cheguei vivo.
né? Não precisei caminhar, consegui correr aos 5, mas teve esse treinamento antes. E foi muito legal poder estar ali e superar uma possibilidade de não correr. Eu tive uma cirurgia na coluna há 3 anos atrás e eu não consegui mais. Futebol parei por um bom tempo, porque eu falei futebol, tem flamenguista aqui? Não, deu, só, tá bom, deu. É só dar uma mãozinha, já quero o braço, né? Ó, eu só estou humildemente admitindo, parabéns para vocês. Não suporto o Flamengo, mas parabéns, mereceu, pronto. Então, voltando, aí a corrida foi muito interessante, e eu fui correr, como eu não ia competir com ninguém, não foi uma competição, foi um desafio pessoal de poder completar, eu corri observando, eu corri atento, eu corri sem preocupação com relógio, sem preocupação com números, a minha preocupação foi chegar. Então eu fui observando, desde que eu cheguei lá, detalhes da corrida e detalhes do movimento, não só da corrida, detalhes do que aconteceu, de tudo que aconteceu, da igreja lá. Nós botamos, a cor da camisa era aquele laranja marca-texto, então aquelas 1000 pessoas correndo, assim, aquela coisa, aquele movimento todo, e ali Deus falou comigo muito na corrida, durante a corrida, antes da corrida e depois da corrida. E ali eu fui anotando, cheguei em casa, amor, Deus falou uma coisa comigo, e ela, olha, Deus falou isso comigo também, eu fui anotando, e eu cheguei em casa, escrevi, e hoje eu queria trazer uma mensagem, me permitam trazer lições da corrida de hoje. Eu queria trazer lições da corrida de hoje, mas antes de falar das lições que eu extraí, que o Espírito Santo me mostrou de hoje à noite, de hoje à tarde, de hoje de manhã, que foi a corrida, é que a minha alma de vez em quando ela quer sair, não. E eu quero ler 2 textos, rapidinho. Hebreus 12 primeiro, por favor, abre aí. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Depois, 2 Timóteo 4, 7. Então, primeiro Hebreus 12, 1. Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus, do qual por alegria que lhe fora prometida, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 2 Timóteo 4,7, eu creio que você conhece bem. Se você quer abrir, ok, pode abrir. Se você já conhece, só acompanha comigo, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Espírito Santo de Deus, por favor, pega os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, apesar de ser pouco, mas se o Senhor distribuir para nós aqui, todos nós podemos sair daqui alimentados e levar a cesta para casa ainda. Eu oro para que sobre o bastante para cada um levar para sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, maratona, uma corrida mais longa, não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida curta, é uma corrida que exige treinamento, esforço, alvo, propósito. E em uma maratona, e aqui nos dois, pode baixar um pouquinho, está dando um retorno, está voltando, pode segurar um pouquinho, eu falo mais perto, ou pode tirar o meu retorno aqui se quiser. Uma maratona, no texto de Hebreus que a gente leu, a gente vê o escritor de Hebreus no capítulo 12, que vem logo depois do capítulo 11, claro, né? Mas eu quero dizer porque o capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. É famoso para quem gosta das escrituras e ama a palavra de Deus. Hebreus 11 fala dos heróis da fé.
vai mostrar a história de homens e mulheres que venceram pela fé, que lutaram com Deus e ao lado de Deus, e a favor do reino de Deus, e venceram. Daniel, Moisés, Davi, os homens, Abel e tantos homens da Bíblia estão lá na lista. É uma lista seleta, não é qualquer um que está naquela lista. Só que aquela lista vem logo na sequência com esse texto, e o texto diz: portanto, peraí, ele acabou de ler uma lista com nomes de pessoas que venceram na fé, e ele começa o capítulo 12 dizendo: portanto, ou seja, logo, já que nós temos essa lista. E ele diz: já que a gente está rodeado dessa grande nuvem de testemunhas, ou seja, o que é uma nuvem? É o que está sobre nós e nos observa. Já que a gente tem essa nuvem que a gente observa e nos observa, a gente pode olhar para Davi e ver o exemplo da vida dele para nós. Olhar para Daniel, que vale a pena ser fiel, que se você cair na cova dos leões, os leões não vão te tocar. Se você olhar para Sadraque, Mesaque, Abidnego, você vai ver que vale a pena ser fiel, porque o fogo não vai te queimar. E aí você olha para essas nuvens, e essas nuvens olham para você. E nós nos inspiramos na nuvem de testemunhas, mas a nuvem de testemunhas olha para nós numa expectativa da resposta que a gente vai dar. É disso que o Hebreus 12 está falando. E ele diz, na sequência, gente, estão vendo essa gente aí toda que passou aí, Hebreus 11? Eles estão olhando vocês, olhem para eles, porque vocês estão numa corrida proposta, diz o texto. E o legal é que esse texto de Hebreus que fala corrida, a palavra corrida no original aqui, no grego, é maratona. Então é uma corrida longa, não é uma corrida curta. Então ele está dizendo o seguinte: você se converteu em 2024, batizou em novembro, legal, você começou a corrida. Você entregou a sua vida para Jesus domingo passado, você começou a corrida. Que corrida? A maratona que todo cristão corre. Todos nós, quem aqui já entregou a vida para Jesus, só fala assim, diga amém. Quem não entregou, dá tempo, essa noite é uma noite propícia para você fazer isso. Mas se você já entregou a sua vida para Cristo, você está nessa maratona, querendo você ou não, você entrou nessa maratona. A questão agora é, como que você vai correr? A questão é se você vai treinar para correr. A questão é se você vai fazer um pace melhor ou pior. A questão é se você vai cair no meio do caminho porque não se preparou, não treinou. O que vai acontecer nessa corrida? Todos nós aqui estamos nessa maratona. E eu queria pegar lições da maratona de hoje, da nossa corrida. Não foi uma maratona, 5 e 10 km, mas uma corrida longa, não uma corrida curta. E eu queria pegar as lições sobre isso. Primeira lição que eu aprendi ali, observando, eu fui observando mesmo, é que cada um tem a sua velocidade. Incrível. Tinha os papaléguas. Na hora que deu o toque lá, os papaléguas, meu irmão, eu nunca vi daquilo. Pessoal, não é daqui, não é normal. Se fizer um teste de DNA, tem um horse ali dentro, um cavalo dentro, porque o cara corre, os meninos são demais, eu nunca vi. E tem aqueles que não são tão papalego, mas correm bem. Tem aqueles que correm mais ou menos. Tem aquele que corre bem malzinho. Tem o que caminha. Tem várias velocidades. Mas o alvo é o mesmo. Ninguém correu para o outro lado. Todo mundo correu para um lado só. E a primeira coisa que eu aprendo é que na corrida da fé, você tem uma velocidade, não compare com a velocidade do outro. Comparar com a velocidade do outro é um grande erro, porque eu estava correndo na minha corrida, porque eu estava na minha velocidade, de repente passou por mim alguém, meu espírito competitivo aguçou na hora, eu falei, eu não posso ser ultrapassado, e era uma mulher, aí o meu coração machista, já falou, o quê? Ultrapassado por uma mulher? E ela passou, e daí pastor? Eu falei, deve ser flamenguista, para me provocar daquele jeito. E passou, e aí pastor? E eu falei, te pego. E aí eu fui puxar, não veio. Apesar de que eu tenho capacidade maior de puxar ar, não veio. E não veio, e eu falei, rapaz, eu vou morrer. Eu ficou ruim. Aí eu falei, diminuir, deixa ela aí. O que é que eu percebi na hora? Quando você tenta correr uma velocidade que não é sua, você corre riscos. Quando você quer viver o que o outro está vivendo, na estação que ele está vivendo,
você não vai ser grato com a estação que você está. Aí você vê alguém indo para Israel na caravana e você não celebra, porque a sua estação não dá para ir. Mas se você for inteligente, vai na sua velocidade, que na hora certa a sua estação de correr mais chega. Isso é compreender a velocidade individual de cada um. Por outro lado, eu ultrapassei algumas pessoas e me senti grandão quando eu passei por elas. Falei, paz do Senhor, queridos. Aí eu me senti corredor. Corredor por quê? Até uma vergonha. Passei por gente que não corre há 280 anos e eu achando que eu estava abafando. Essa comparação não é sábia. Não importa se tem alguém da velocidade menor ou na velocidade maior, corra na sua velocidade. Viva a sua estação. Viva o momento que você está vivendo. Agora, seja fiel na sua estação. Quando fui treinar, o Felipe falou, tu vai correr num pace de 5 a 6. E eu fui correr, eu mantive o pace ali de 5 e pouquinho, porque era o meu limite para correr. Passar disso eu poderia dar uma tela azul ali, travar o Windows. E aí eu fui correndo no meu limite, eu fui correndo naquilo que Deus tinha para mim, para aquele momento. Até chegar onde tinha que chegar. Então, respeite a velocidade dos outros. Pastor, tem um cara que está voando lá no mesmo ramo que eu. Glória a Deus, a velocidade dele. Celebra isso, está tudo bem. Agora treina você para pegar melhor velocidade para você. Aqui entra um segundo ponto. No caminho, olha que coisa interessante. Uma coisa que eu percebi no caminho. Tinha apoiadores com palavras. Tinha apoiadores com palavras. Tinha gente no meio do caminho. Vamos lá, pastor! Vamos lá, não desiste, levanta a cabeça. Um monte de gente torcendo, e gente gritando, e gente com apito. E é isso aí, tinha uma bateria. Dessa aqui no canto, na esquina, tocando. Gente, na chegada, aqueles 200 últimos metros, 300 metros ali, aquela bateria me deu um gás. Fui no ritmo. E o cara vai lá, pastor, e é isso aí. E um monte de gente com palavras encorajando na corrida. Não só eu, mas todos aqueles que corriam. Sabe o que eu aprendo aqui? Que na corrida da fé, Deus vai mandar pessoas para nos abençoar com palavras. Vai ter gente que vai, quando a gente estiver cansado, vai ligar para a gente e vai dizer, ei, só estou ligando para você, para lembrar você de que Deus é fiel. Estou mandando uma mensagem te abençoando para que você seja próspero. Deixa eu te lembrar uma coisa, Deus te chamou para onde você está. Pessoas que abrem a boca para nos abençoar. Você que teve palavras malditas do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, que disse que você não vai dar nada, você é igual a sua mãe, você é um burro, eu te abençoo com pessoas que vão te abençoar ao contrário. Você vai ser uma bênção, você não vai ser igual ao seu pai e sua mãe não, você vai ser muito melhor, muito maior, muito mais próspero, muito mais feliz, muito mais abençoado. Você é uma bênção na mão de Deus. Pessoas que vão te liberar com palavras. Que coisa linda foi ver as pessoas gritando ali. E aí, na linha de chegada, assim, bem na linha de chegada, tinha um pessoal que chegava assim, pela hora da vida. Tipo assim, daqui ali, não sei se eu chego. Aí, quando ele chegava, a equipe, os irmãos, iam lá junto, bora, um do lado do outro gritando. Era emocionante, porque pessoas que nos encorajam com palavras. Eu te abençoo, homens, maridos. Oh, presta atenção, estão dormindo? Maridos. Meu Deus do céu. Maridos. Não existe na face da terra homem que mais elogia e encoraja sua esposa do que você. Não pode existir. Obrigado pelo amém. Quem falou amém aqui? Glória a Deus. Não pode existir. Você é a pessoa que mais abençoa, que mais encoraja, que mais chama de linda. Que mais elogia o perfume. Que mais elogia, percebe o cabelo. Ela pintou de roxo, tu não percebeu? Deixa de ser deixa de ser boca aberta. Presta atenção. Eu te abençoo, mulher. Elas são mais espertas, tá vendo? Elas são. Você é a mulher que mais elogia e encoraja o seu marido. Você não tem que criticar a barriga dele.
eu vou te dar um conselho, mulher, de homem. Eu sei, eu estou do outro lado. Deixa eu falar, quando você for criticar a barriga dele, fala assim, ó, amor, vamos fazer uma academia. Você já está criticando, mas é sábio. Amor, o que você acha? Essa camisa que eu te dei não serve mais, o que houve? Vai, a gente demora para pegar, mas daqui a pouco pega. O homem é carra-álcool nisso, ele não vai. Então, eu vou te dar mulher, pais. Ninguém elogia mais sua filha e seu filho do que você. Ninguém, nessa corrida da fé, nós precisamos de pessoas que liberam palavras de bênção sobre nós. E eu percebi outra coisa, tem aqueles que nos apoiam com palavras, mas tem aqueles que nos apoiam com coisas. Tinha lá o pessoal com as bananas, com fruta, com maçã, de grátis. Estava abençoando a gente lá, eu peguei de graça, banana de graça, no meio do caminho o pessoal com água. Tinha o pessoal com creatina, no começo da corrida, dando creatina é caro, mas estava dando creatina. Sabe o que eu aprendo? Que tem gente que vai ser uma bênção e vai nos ajudar com coisas. Vai ter um momento que você vai precisar de uma ajuda, de uma conta, de uma carteira de motorista, de uma matrícula de uma faculdade, e alguém, pode ser o pai, a mãe, pode ser um vizinho, um amigo, um primo, um irmão na fé, vai ser uma bênção na sua vida. Vai ajudar você na corrida, porque quando você estiver naquele processo da corrida, pai, eu queria tanto, era a hora, eu consegui a bolsa, mas eu tenho que pagar a matrícula. Deus vai mandar alguém que vai te encorajar com bênçãos financeiras. Sério, e não é bênção só financeira, é bênção material, às vezes é aquele cuidado, é aquela carona, é aquele detalhe, é simples, mas ajuda na caminhada, ajuda na caminhada. Quantas vezes, eu já tive a oportunidade de estar num restaurante, numa cafeteria, e perceber um irmão ali, eu vou lá no caixa e falo, a mesa tal está pago. Aí quando o casal vai lá pagar, já está pago. E eu recebo uma mensagem, pastor, foi a única vez do mês que nós ia jantar. Era o único dinheirinho que nós tínhamos. Sobrou para pagar a conta. Mas deixa eu dizer, quantas vezes eu fui almoçar, fui jantar, contadinho, e eu fui abençoado. Alguém pagou para mim. Pessoas que nos abençoam com o que elas têm. Eu já recebi pessoas na minha casa, eu já fui recebido na casa de pessoas. O Dirceu e a Alânia, que eu já morei com eles, precisei morar para não pagar aluguel, e naquele período foi bom para mim, me ajudou a não pagar aluguel, e sobrou um dinheirinho. Eu te abençoo que alguém essa semana vai mandar uma mensagem para você assim, ó, me manda o teu Pix. Senti um avivamento, hein? Senti um... Receba essa palavra. Aleluia. Vou dar um testemunho rápido. Essa semana eu vou trazer mais para frente na hora certa o testemunho completo, mas quem lembra da papinha nutricional que a gente está no processo de produção? A papinha nutricional está terminando a aprovação na UFSC. A gente já ficou com as primeiras 40 amostras prontas, mandamos para o Acre e já tem crianças sendo alimentadas. Se Deus quiser, daqui a 3 meses vão começar a produzir. E olha que legal, vai dar uns 380 mil reais entre equipamentos, material, o início, né? Uma pessoa ofertou 100 mil reais já para o projeto da papinha. Pode aplaudir Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no meio da corrida tem aqueles que nos apoiam com bens materiais. E que Deus prospere você cada vez mais, para você ser esse apoio para as pessoas que precisam. Em nome de Jesus, que você nunca precise desse apoio, mas que você seja uma bênção para apoiar quem precisa. Mas quando você precisar, Deus vai levantar pessoas para ser uma bênção, se porventura você precisar. Amém? O que eu aprendi nessa corrida, e aqui eu me emocionei. Eu aprendi que nessa corrida tem os que carregam, os que não podem correr. E eu queria pedir, tem um ministério chamado, uma organização chamada Pernas Solidárias. Foi homenageado inclusive lá hoje. São homens e mulheres que carregam crianças paraplégicas, tetraplégicas em carrinhos.
eu vi aqueles irmãos, eles decidiram não correr a corrida deles. Eles decidiram não correr na velocidade deles. São corredores, mas eles decidiram correr devagar para carregar alguém. E aquilo falou muito comigo. Quantas vezes eu e você não conseguimos correr? Estamos mal, casamento quebrado, empresa quebrada, dores, crise em família, e a nossa fé para, a gente não consegue mais correr. Aí vem alguém com carrinho, te pega assim e fala: não para, eu vou te ajudar. Quando a gente não consegue correr, Deus levanta pessoas para ajudar a gente a correr, que correm com a gente, que prestam as suas pernas, que emprestam seus braços, que emprestam seus ouvidos para ouvir você nos seus lamentações e dores, que emprestam a sua vida para que você possa continuar na corrida da fé. Que coisa maravilhosa poder congregar numa igreja em que, se porventura alguém ficar para trás, alguém vai emprestar as pernas para essa pessoa não parar. Na corrida da fé, eu não sei você, eu já precisei muito de pessoas me pegassem no carrinho e me levassem, porque eu não queria mais, eu não conseguia mais. Bateu cãibra, deu ruim. Então, eu te abençoo para que nessa corrida você seja alguém que empreste as pernas, mas seja alguém que, se você precisar, Deus levante alguém para emprestar as pernas dele, para te ajudar. Quinto, nessa corrida não superamos outro corredor. Nessa corrida da fé superamos a nós mesmos. Eu achei lindo isso, porque vários testemunhos de quem chegava, cruzava a linha de chegada, eu via mulheres, homens falando assim, bati o cronômetro e dizia, bati o meu recorde. E eu vi cada um batendo o seu recorde. Eles não estavam preocupados com quem chegou primeiro, quem chegou depois. Eles não estavam nem aí quem foi o melhor tempo. Era o melhor tempo dele. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que eu não estou competindo com ninguém. Eu estou competindo comigo mesmo. Eu preciso ser um melhor pai. Eu preciso ser um melhor marido. Eu preciso ser o melhor filho, eu preciso ser o melhor empreendedor, eu preciso ser o melhor pastor, eu preciso conhecer mais a palavra para pregar melhor, eu preciso me superar. Eu te abençoo com esse espírito de superação pessoal. Não se acomode. Gratidão não é acomodação. Seja grato a Deus, mas levanta. Ultrapasse os seus limites. Bata os seus recordes. Sai dessa vidinha mais ou menos de vida de sempre igual. Cresce. Eu corro para 5, eu corro 15, 20 minutos. É sempre isso aqui mesmo. Por que não aumenta 2 segundos? A diferença do primeiro e do segundo colocado foi 1 segundo. 1 segundo. E tinha, o segundo colocado era barbudo. Foi a barba, o vento. Só pode. Não, 1 segundo de diferença entre um e outro. A questão não é se 1 segundo de um e outro. É se você consegue tirar 1 segundo do seu tempo a mais. E tirar da internet 10 minutos e colocar para os seus filhos. Aleluia. Melhora o seu tempo com eles e diminui o tempo com a internet. Melhora o pace com os filhos e diminui o pace. Melhora a corrida com a família e diminui a corrida com os outros. Não é uma competição com os outros. Na corrida da fé, se o meu irmão estiver lá com uma igreja com 1 milhão de pessoas e o outro ali com uma igreja com 3 membros, não é uma corrida da fé. Os dois estão correndo a mesma corrida. E eu não tenho que comparar nada. Eu tenho que seguir naquilo que Deus dê para mim. Eu te abençoo para que você supere a você mesmo.
Não, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você supere você mesmo. O ano que vem, se você nunca leu a Bíblia toda, eu te abençoo, é um desafio. Vai ler a Bíblia toda. Ah, mas não, bate esse recorde na sua vida. Você lê um livro por ano, lê 2 livros por ano, bate esse recorde na sua vida. Você fala um idioma, vai aprender outro, bate esse recorde na sua vida. Você tem uma empresa, abre outra, bate esse recorde na sua vida. Cresça. Posso ouvir um amém ou não? Você tem um amigo, faça outro amigo, cresça, desenvolva. E aí não compara com ninguém. Você vai bater, opa, obrigado Jesus, o Senhor permitiu eu vencer mais um obstáculo. O Senhor permitiu eu chegar onde tinha que chegar. São obstáculos pessoais. Meu irmão, eu tenho 46 anos. Não parece. Sei que é mais. Mas eu estou cheio de... Eu falei que é verdade, eu estou cheio de esperança. Eu reativei minha pós-graduação. Entrei em contato com o doutorado. Eu vou estudar. Sabe por que eu vou estudar? Porque eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ser um melhor. Eu quero ser o melhor como pastor, o melhor como marido, o melhor como pai, o melhor como cristão. Eu não vou me acomodar com a beleza do que eu estou vivendo. É lindo o que eu estou vivendo, mas tem algo melhor. Eu vou crescer. Eu quero ser grato com o que eu tenho, mas eu vou avançar em tudo que Deus me deu, em todas as áreas. Só que eu não consigo ser o melhor. Eu já sou um marido tão bom que é difícil. Tem algumas áreas que eu não sei como crescer. Eu estou pedindo para Deus me ajuda a ser um marido melhor. É difícil. A Vivi fala. Aleluia. Isso não é soberba, é uma autoestima elevada. Quem recebe isso no coração? Sexto, não pode pegar atalho. Eu vou confessar aqui um pecado da corrida. Maico, no meio da corrida era só pular o canteiro, Maico. A vida centenária era fazer a volta, era só pular o canteiro. Eu olhei assim, não via ninguém, assim, aqui vem pouca gente, aquele lá está distraído, aquele ali está cabeça baixa. Aí o Espírito Santo, está louco? Que testemunho ruim, que coisa feia. E eu nem me liguei, eu tinha um chip. Se é um chip da TIM, ninguém acha a gente, mas eu não era um chip de corrida. Tinha um chip, não tinha um chip? Se eu fizesse aquele percurso, ia mostrar que eu cortei o percurso, não ia? Ia ser desclassificado. Não adianta tentar pegar atalho na fé. Não tem como você crescer na fé sem disciplina espiritual. Não tem como prosperar sem trabalho. Não tem como ter um casamento saudável sem dedicação. Não tem como ter uma esposa feliz sem dar o cartão liberado para ela. Não tem. Bom, mas é só nessa parte. Mas só pega essa parte, né? O que eu falei antes, elas não ouviram. Não tem como ter um marido feliz sem cuidar bem dele, servir ele, amar ele. Aleluia. A Vivi não está aqui, o microfone está comigo. Tem um corajoso que fica com a camisa do Flamengo no culto. Depois eu quero conversar contigo. Posso ouvir um amém? Então, não pegue atalho. Não existe filhos que amem a Deus sem você dedicar tempo a eles. É impossível. Não tem atalho. Não tem prosperidade sem trabalho. Pode fazer fogueira. Não é campanha que vai te prosperar. O que vai te prosperar é semeadura e trabalho. Eu te abençoo com diligência para ter semeadura e trabalho. Sabe por que você não prospera? Você é um péssimo profissional, não vai prosperar. E não é culpa do diabo. Aí Satanás desgraçado, eu não paro em emprego nenhum. Está aqui, 27 avisos de carteira. Porque o Satanás não, tu é uma vergonha. Tu chega atrasado, sai cedo, tu é uma vergonha. Então não é o Satanás, é você. Pastor, o meu pai, eu falo mesmo, eu chego no meu patrão e falo, tu é um endemoniado. Eu te abençoo com prosperidade. Amém? Mas não tem atalho. E os que ganham na Mega Sena ficam pobres depois de novo.
Porque quebraram o atalho. Quando pega atalho, você não tem estrutura para chegar naquele lugar. Tigrinho é atalho. Betes é atalho. Quem quer ser abençoado? Quem não levantou a mão não vai receber também. Quem quer ser abençoado? Eu vou te abençoar com uma palavra. Assim diz o Senhor, recebe aí. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Aleluia. Culto da prosperidade. Sétimo, no meio do caminho, se cansar, não desista, descanse. Eu correndo estava, no meio do caminho encontrei uns 4 assim, ó, puxando o ar. Uns 4, eu encontrei assim, com a mão no joelho, acabado, respirando. Sabe o que Deus falou comigo? Eles estão certos. Porque quando estiver cansado, não desista, só descanse. Quem aqui está terminando o ano muito cansado? Pode levantar a mão. Muito cansado mentalmente, muito cansado. Posso dar um conselho? Não desista. Não, você não entendeu, não desista. Descanse. Deixa eu dar uma palavra aqui. Tem gente aqui que quer desistir da vida. Tem gente me ouvindo aqui agora que estudou como fazer um nó de corda para tirar a sua vida. Tem gente aqui que está pensando como divorciar. Segunda-feira quer falar com a esposa, com o marido. Não desista. Você está olhando para todos os lados e só vê coisa ruim na sua família. Você pensa, a única forma de resolver é tirando a minha vida. Agora é o Espírito Santo falando com você com autoridade. Não desista. Eu estou vendo a tua dor. Para um pouquinho, não tem problema, bota a mão no joelho, puxa ar, pede fé, pede esperança, Deus me dá ar, e volta a correr. Você vai correr diferente, as coisas vão mudar. Posso dar um conselho? Ali na esquina tem um cara com um copo d'água na mão para você. E eu talvez sou um staff agora. Nesse momento eu sou um staff, dando um copo para você. Bebe. Não desista. Quem precisava desse copo essa noite, não desista. Recebe aí. Não desista. Tem gente online. Eu não sei. Não é o assim diz o Senhor, mas o Espírito Santo confirma no meu coração. Tem gente online. Você está esperando acabar o culto e você caiu por acaso aí. Mas o Senhor está dizendo, não tira a tua vida. É Deus te amando. Nessa corrida, se cansar, não desista, só descanse. 8º, todas as medalhas são iguais. Isso aqui é uma decepção para mim. Eu ganhei a medalha antes de correr. Acredite, sou pastor, eu pedi a medalha antes. Então eu já ganhei a medalha uma semana antes. Mas eu fui ver a medalha das crianças, é igual a minha. As crianças de 3 anos que correram, teve criança que correu sozinha. Ela ganhou uma medalha igual a minha, que corri 5 quilômetros, num desafio pessoal incrível. Uma superação sem limites. Depois de uma cirurgia na coluna. Deixa eu valorizar o meu passo. A criança de 3 anos ganhou uma medalha igual a minha. Mas eu aprendo que na corrida da fé, a recompensa é a mesma. A vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Na corrida da fé, no céu, não vai ter o condomínio dos que correram mais. O condomínio fechado dos que tiraram pódio. No céu, todos nós receberemos a mesma coroa da vida eterna. Nessa corrida, a recompensa é a mesma. Ninguém vai ganhar outra coisa. E por último, eu vi lá
o mesmo que nos treinou estará esperando na linha de chegada. Eu vi o Felipe, eu vi outros treinadores na linha de chegada, vibrando. E eu perguntei para o Felipe: Felipe, você não vai correr? Porque se o Felipe correu, eu não queria correr. Se ele corresse para um lado, eu ia para o outro. Porque ele desanima. Ele falou: não vou correr, eu vou só torcer. Ele é um treinador, ele treinou as pessoas para correr, ele me ajudou a correr, mas ele estava treinando e depois estava recebendo a linha de chegada. Aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para concluir. E aquele que é o autor da sua fé também é o consumador da sua fé. Deus está te treinando hoje para a corrida, mas lá um dia, na linha de chegada, adivinha quem vai estar lá te esperando com uma coroa para a vida eterna? O próprio Cristo que te chamou. Aquele que te chamou para a vida eterna é o mesmo que te espera na linha de chegada. E ele vai estar lá: meu garoto chegou. Porque é pela fé que a gente corre. Quem recebe essa palavra? A palavra maratona no original significa, um dos significados mais lindos é correr acompanhado pela mão. Olha que lindo. E Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, diz: vocês vão correr uma maratona, ó, acompanhado pela mão. Aquele que te trouxe para correr vai correr com você até o final, vai te esperar no final. Não desista, não desista, não desista. Ele te espera na linha de chegada. Quem aqui não vai desistir, levanta a mão e fala amém, amém, amém. Descanse, mas não desista. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria usar 1 minuto só agora. Por favor, me dá sua atenção de presente. Tem pessoas que estão pensando assim: eu não tenho essa esperança, eu não tenho um alvo, eu nem sei pedir se eu estiver respirando mal, se alguém pode me ajudar. Por quê? Porque você nem conheceu aquele que te chamou para a corrida. Eu falei aqui de uma corrida da fé e você nunca entrou na corrida da fé. Você está longe, você está correndo para qualquer lado, está cansado, mas não sabe nem para onde está indo. Como diz aquela canção: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. Talvez você está vagando o mundo afora, tentando preencher um vazio do seu coração que nada preenche. O Senhor está dizendo: essa noite é uma noite de salvação para você. Ele quer te botar nessa corrida eterna. Ele quer convocar você para ser um corredor nessa corrida. Ele promete companhia. Ele promete companhia. Ele promete esperança. Ele promete fé. Ele promete estar junto. Mas eu tenho outro convite aqui, para aqueles que um dia já correram essa maratona, mas como eu quis pegar, pegou um atalho. E quando pegou um atalho, pegou uma rua errada. E quando viu, não estava mais na igreja, estava na casa do rock. Quando viu, não estava mais com Jesus, estava na boca de fumo, encostando o carro para comprar cocaína. Mas não é o seu lugar. Um bom atleta não usa isso aí. Não é o seu lugar. Você está afogando as suas mágoas no álcool. Mas na corrida de Jesus não tem álcool, tem água. A água da vida. E talvez você quer voltar para essa corrida. Essa é uma boa noite para você voltar para essa corrida. Filho pródigo é bem-vindo. Eu queria orar por aqueles que querem entregar sua vida para Jesus, ou por aqueles que querem reconciliar-se com Cristo. Onde você estiver, levante sua mão, eu quero orar com você. Você que quer voltar para Cristo ou entregar sua vida para Cristo. Olha o meu convite. Você quer entrar nessa corrida com Cristo ou voltar para a corrida com Cristo? Levanta a mão onde você está. Quero orar com você. Isso. Levanta a mão. Você que levantou a mão, eu vou pedir, por favor. É simples, mas sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui. A gente quer orar por você. Vem aqui. A gente espera você chegar aqui.
Nós queremos, como igreja, receber você aqui. Aleluia. Aleluia. Vem que dá tempo, vem. Essa corrida cabe todo mundo. Essa corrida cabe todo mundo. Ele está te escrevendo para essa corrida agora. Isso. Vou pedir para os líderes de grupo pequeno, os líderes de ministério, por favor, todos aqui, ó. Se você conhece essa pessoa que veio aqui na frente, pode vir também. Vem aqui, todo mundo, vamos orar. Glória a Deus, querido, glória a Deus, glória a Deus. Estende a mão para cá, igreja. Senhor Jesus, que coisa linda. Eles não estão aceitando o convite de um pastor, mas do bom pastor. Não o Telmo, mas Jesus. Eles estão aceitando o convite, dizendo assim: eu cansei de correr para onde eu queria. Eu cansei de correr atrás do vento. Eu cansei de correr atrás de prazeres que começam à noite e terminam de manhã, mas no outro dia o vazio continua. Eu cansei de correr e não ver a linha de chegada. Eu cansei de correr e não ter esperança e falta fôlego. Talvez os que vieram aqui à frente, alguns estão pensando em tirar a vida. Deus está dizendo: não, você veio aqui porque eu tenho vida para você. Eu tenho vida para você. Por isso que você veio aqui à frente. Aquela corda não é o seu fim. O seu fim é a vida eterna com Cristo no momento dele. Sim, não é a falência o fim. Deus não mente. E Ele está dizendo: você é minha filha, você é o meu filho. Eu te recebo nessa corrida. Eu fortaleço as suas pernas nessa corrida. Eu recebo você de volta para a maratona. Você já correu, pegou o atalho, e Deus está dizendo: volta, volta. É isso que Ele está falando para você, filho. Ele está recebendo você, Ele está botando uma camisa de corredor de novo, um tênis novo. Recebe isso. Você está recebendo um tênis novo para voltar a correr aquilo que Deus tem para você. E o diabo não vai conseguir tirar de você o que Deus está dando para você hoje. Para você, para sua casa. Deus está fechando sentenças de morte aqui. Deus é poderoso para fazer isso. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus está fechando sentenças de morte, trazendo vida aqui, em nome de Jesus. Senhor Jesus, escreve um nome desses meus irmãos no livro da eternidade. Confirma no coração deles que essa vinda à frente não foi em vão, que eles estão vindo à frente porque realmente o Espírito Santo trouxe eles aqui, porque Deus tem um propósito com você e te trouxe aqui para dizer isso. Volta para o lugar na corrida. Volta para o lugar na corrida. Aleluia.